já vira a espada e vai lá e fere. Aí Jesus é assim, não, porque a espada não se fere, mas a espada não se será ferida. Vai lá e cura a orelha de mal. E os discípulos fogem. Mas a Bíblia vai dizer lá em Lucas 21 que Pedro o seguia de longe. Ele perde o pastor, ele defende e corta a orelha. E a Bíblia vai dizer que quando ele seguia de longe, ele vai entrar no sinédrio, está sentado em volta de uma fogueira e observando o que se passava ali. E chega uns criados e diz: você é um deles. Aí diz: não sou. Aí outro diz: você é galileu como ele. Ele diz: não sou. Aí outro chega e diz: pastor, o seu jeito de falar entrega. Você é um deles. Glória a Deus. Pedro, apesar de estar negando, apesar de estar fraco, apesar de estar distante, ele falava como Jesus. Devemos ser um espelho desse mundo aí fora, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo na nossa vida. Minha oração todo dia, pastor, no trabalho, começa assim: Senhor, eu estou sozinho aqui na guarida. Não quero mostrar minha oração para ninguém, então coloca sinceridade em minhas palavras. Irmãos, peça sinceridade a Deus para se falar com Ele. Pois muitas das vezes, pastor, você não quer pregar para Deus, soberano Deus, Pai eterno, Deus quer. Irmãos, Deus quer aquela oração sincera: papai, eu não aguento mais, estou prestes a desistir. Fala a verdade para Deus, se abre diante de Deus. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 51, versículo 13 ou 14, se não me engano, que diz: Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Quando você se quebranta diante de Deus, Deus não despreza. Pois a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando a gente está na presença dele e nos fortalece. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus ali sendo interrogado, Pedro lá no vale, em volta da fogueira. E o que eu acho interessante, irmãos, que ele está em volta da fogueira, é questionado, nega as 3 vezes e o galo canta. Na mesma hora ele olha para Jesus e Jesus olha assim para ele. Alguns pregadores falam que ali é Jesus dizendo: eu disse a você vai pregar, que você é legado. Já eu acho que Jesus estava pensando diferente. Está vendo, Pedro? Eu falei. Aí a Bíblia diz que Pedro sai e chora amarga. Jesus aparece com seus discípulos, come com seus discípulos, se apresenta aos seus discípulos, vai embora. Se apresenta a segunda vez, porque na primeira vez Tomé não estava. Na segunda Tomé estava, porque na primeira vez os discípulos foram Tomé, Jesus apareceu. Aí Tomé disse: só acredito vendo e tocar no cartão dele e nos pés. Aí na segunda vez a Bíblia disse que uma semana depois, outro dia depois, Jesus volta. Aí ele já chega e Tomé toca. Olha que sou eu mesmo. Aí Tomé vai e acredita, irmãos. E o que eu acho mais interessante é que Pedro estava junto desses irmãos, pastor. E Jesus ainda não tinha se dirigido a Pedro. Pois a Bíblia vai dizer, lá quando Jesus ressuscita, que Marta e Maria Madalena vai até o túmulo. Jesus orando aos discípulos e a Pedro: eu ressuscitei. Ele não cita o nome de João, ele não cita o nome de Mateus, ele não cita o nome de Tiago, ele cita o nome de Pedro. Pois ele sabia a ferida que estava dentro da alma de Pedro. Pois quando a gente pega, pastor, só Deus sabe o que passa dentro do nosso coração. Quando a gente já está pecando, não sente mais nada, irmão, já virou iniquidade, você está muito distante de Deus. Se preocupe. Quando você está pecando, acha que não tem nada a ver, pode se preocupar que alguma coisa está errada. E Pedro estava com uma ferida no seu coração, pois tinha negado a Jesus. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, após as 2 aparições de Jesus, está com mais 6 discípulos, ele com 6 discípulos. Ele olha para os discípulos: pastor, eles vão pescar. Aos outros discípulos eu vou também. Como assim? Jesus aparece, trata com os discípulos e os discípulos ainda querem pescar com Pedro? É porque, irmãos, a gente tem uma influência muito grande nesse mundo. Tem pessoas que observam e lhe tem como referência.
Se você se afastar, a esposa se afasta, a filho se afasta. Se você desistir, amigos desistem, parentes desistem. Tem muitas pessoas que se espelham na gente. Eu vou usar um exemplo. No ano de 2020, eu tive um problema muito grande, pastor, na minha vida, antes de conhecer minha esposa. Passei 5 meses sem pisar dentro de uma igreja. No dia que eu aceitei Jesus, a minha família, que nenhum é crente, pastor. Quando soube, começou todo mundo a chorar. Eu disse, Jesus, esse homem não crente, esse homem está chorando assim. Meu tio que nunca pisou dentro da igreja, mas ele nunca pisou uma vez no casamento da minha mãe. Nunca foi ao culto. Eu chorando e se tremendo na minha direção, dizendo, meu filho, nunca mais deixe esse caminho. Eu era exemplo sem saber que eu era exemplo. Eu era referência sem saber que eu era referência. E Pedro, sem saber que ele era uma referência para aqueles discípulos, ele disse, eu vou pescar e vocês vão com ele. E quando ele está pescando, ele vai dizer que é outra pesca fracassada. Jesus passando na beira do lado do novo de manhã. Olha para os seus discípulos, filhos, tem uma coisa para comer? Pedro negou. Aí Jesus olha para ele e diz, filhos, o Senhor é misericordioso demais. Pois a Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes, e outro o Senhor levantará. Isso não é motivo para você querer cair, não. Mas é motivo de saber que você tem um advogado, pois lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequeis. Não peque, mas se alguém pecar, lembre que é o advogado do céu, Jesus Cristo, o justo. E Pedro está ali com os outros discípulos, e Jesus pergunta, filhos, tem alguma coisa para comer? Aí os discípulos, não tem não, Senhor. Eles, lança a rede lá direito. A Bíblia vai dizer que eles estavam a 200 quilômetros da terra, a mais ou menos 100 metros da terra, estava no raso. Os discípulos lançam a rede e vem 153 grandes peixes. A primeira pesca, pastor, foi no canto mais fundo, foi no canto mais além, foi no canto até mais propício a pescar, pois era o lugar mais fundo. A segunda pesca é um milagre tão grande que, além de serem rasos, os peixes são grandes peixes. A Bíblia enfatiza que é grandes peixes. O milagre que Deus tem para a sua vida não é pequeno, não. É grande. Pequeno é eu e você, na presença de Deus. Mas o milagre que Deus tem para a minha vida e para a sua é grande. E a Bíblia vai dizer que quando o discípulo lança a rede e vai puxar que sente o peso dos muitos peixes, aí vão as que vão, reconhecem, opa, já passamos por esse cenário. Pedro é Jesus. Pedro se veste, irmãos, pula na água.